Bom, vamos dando sequência no programa e falando sobre saúde, porque existe um equívoco bastante comum entre as pessoas de que o transtorno alimentar é uma escolha ou um estilo de vida. E esses distúrbios, eles são, na verdade, doenças de caráter mental que são associadas a perturbações graves nos comportamentos alimentares das pessoas e nos pensamentos e emoções relacionados. Bom, para falar sobre esse assunto, eu converso agora de forma remota com Bruna Tosi, psicóloga especialista em transtornos alimentares. Bruna, o transtorno alimentar, de fato, está diretamente ligado ao psicológico? Bom dia. Boa tarde, Bruno. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando de um tema tão importante, né? Tão atual. E sim, né? Quando a gente fala de transtornos alimentares, a gente está falando de, como você disse, perturbações persistentes, né? No comportamento alimentar de um indivíduo. São comportamentos disfuncionais que levam aí à ingestão ou à absorção equivocada, né, ruim, aí, de uma maneira ruim, dos alimentos nesse organismo. E também é quando acontece, quando há uma preocupação excessiva em relação à aparência, né, em relação à imagem corporal. Uhum. Quando que acontece, a gente pode perceber aí, Bruna, em relação, deixa eu ficar nessa câmera aqui, pronto. Quando que acontece em relação esse distúrbio, esse transtorno alimentar, né? Se a pessoa, de repente, está passando por um momento de estresse, de nervoso, de ansiedade, isso tudo está correlacionado? Sim, também. São transtornos que têm causas aí determinantes multifatoriais, né? Então, nunca é uma única variável, nunca é uma única coisa que desencadeia, que mantém esses transtornos, né? A gente fala de diversas variáveis aí, entre elas genética, então precisa existir uma predisposição genética, fatores psicológicos da história de vida do próprio indivíduo e da cultura, né? Fatores sociais ou o que a gente chama biopsicossociais, que são a junção, né, desses três âmbitos. Ô Bruno, a gente vive num mundo hoje muito ligado nas redes sociais, né? Muito conectado. A rede social, ela pode acabar interferindo ali ou sendo um gatilho para um distúrbio alimentar ou influenciando diretamente no desenvolvimento de transtornos alimentares? Sim, com certeza. Antes, o que ocupava, né, esse lugar mais antigamente aí era a própria televisão ou as revistas. E hoje em dia, com o avanço aí das redes sociais, das mídias, a gente teve uma propagação muito maior, né, da imagem. É muito mais fácil se comparar, é muito mais fácil olhar para o corpo de outra pessoa e ver, né, e começar a sentir uma insatisfação aí com o próprio corpo. É muito fácil entender a partir dos likes que se recebe ou do quanto aquela pessoa progride na vida, o quanto aquilo de repente está relacionado ao corpo dela e, consequentemente, começar a se sentir insatisfeito com o próprio corpo e com a própria vida de um modo geral. Então, hoje a gente vive uma situação bem crítica aí, né, de exposição, porque toda essa exposição gera cada vez mais uma insatisfação corporal que também pode levar a uma distorção da imagem corporal, que é quando o indivíduo já não consegue ter uma imagem, não consegue se ver de uma maneira acurada. Então, muitas vezes se vê maior, né, e às vezes, raramente, aí menor do que realmente é. E quais são os principais tipos de transtornos alimentares aí, né? E também, claro, a gente sabe que ele pode afetar a nossa saúde, né? Tanto física quanto mental. Mas os principais tipos existentes hoje que você, como profissional da psicologia, consegue diagnosticar aí, o que mais aparece para você? Sim. Existem alguns transtornos alimentares que são reconhecidos pelo DSM, né? Que é o Manual Diagnóstico aí dos Transtornos Mentais. Mas são, acredito que 8 reconhecidos pelo DSM, que cada X anos aí muda. Mas em consultório, né, os mais prevalentes aí são 3, que são a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar. Uhum. Na anorexia nervosa, a gente tem como característica principal aí o baixo peso, né? Então a pessoa se engaja em dietas extremamente restritivas
em jejuns, começa a praticar muita atividade física e perde peso muito rapidamente. Ela começa a ter muito medo, né, de ingerir alguns alimentos aí por medo de engordar. Existe uma preocupação intensa em ganhar peso, né? E aí como isso vai aparecer em cada indivíduo, em cada história de vida, é um pouco diferente, né? Vai ser bem singular aí. Sim. E a anorexia, ela pode ser purgativa ou não. É aí que muitas pessoas acabam confundindo também com a bulimia. A bulimia, por via de regra, é caracterizada por alguns episódios de compulsão alimentar, mas seguida de alguns comportamentos compensatórios. Então, o indivíduo, depois de um episódio aí de compulsão alimentar, ele acaba fazendo longos períodos de jejum, ou praticando muita atividade física, ou tendo alguns comportamentos purgativos, que é provocar vômito, ou usar diurético, laxante. E esse uso de esse mecanismo compensatório e purgativo, ele também pode acontecer na anorexia, mas a diferença é que na anorexia existe normalmente um baixo peso, a pessoa tende a perder muito peso. E na bulimia, como tem um episódio de compulsão, ela acaba não perdendo tanto peso em si. E no transtorno de compulsão alimentar, são episódios de compulsão alimentar recorrentes. E aí também existe um grande equívoco, né, hoje em dia, sobre o que é compulsão. Muita gente acredita que por ter um episódio de exagero, ou ir num rodízio, ou comer um pouco mais numa festa de aniversário, ela já vai ter tido uma compulsão. E não é, né? É um pouco diferente aí o que é um episódio de exagero, de hiperfagia, e o que é de fato a compulsão alimentar. Para a gente diagnosticar, existem alguns critérios mais objetivos e alguns mais subjetivos. Mas é basicamente quando a pessoa ingere uma quantidade excessiva ali, né, de alimento num curto período de tempo, que outras pessoas normalmente não conseguiriam comer, né, que a gente vê que não é tão normal, não é tão frequente, e tem uma sensação subjetiva ali de descontrole. Então ela sente que não consegue parar. Certo. Bruna, para a gente finalizar aqui, quais dicas que você deixa para que a gente possa, e a nossa audiência possa também se auto-observar, né? Para entender se de fato está caminhando aí para esse transtorno alimentar ou para um desequilíbrio alimentar. Deixa uma dica para quem está em casa de alguns sinais que podem estar aparecendo e o sinalzinho de amarelo já deve acender. Sim. Aqui eu acho que tem tantas coisas importantes, e o que chama mais atenção, né, antes de eu dizer o que dá para ser feito como forma de prevenção, é que esses sinais que são preocupantes sim, né, que alertam aí, que acendem uma luz amarela para o aparecimento, para o desenvolvimento de transtornos alimentares, são pontos, são sinais muito aceitos socialmente. E esse que é o grande problema. Sabe? A pessoa que começa a fazer uma dieta extremamente rígida, a pessoa que começa a se preocupar excessivamente em contar calorias ou em comer coisas só tidas como muito saudáveis, né, entre aspas, fazer muito exercício, compensar, né, aquelas falas como, ontem eu comi pizza, então hoje eu vou gastar, vou ficar 2 horas na academia para compensar isso aqui, né, começa a falar muito sobre... são sinais aí que algo não está bem na relação com o corpo e com a comida. Mas, como eu disse, são muitas vezes sinais muito aceitos socialmente, né? Muitas vezes a pessoa acaba sendo muito validada, muito elogiada, né? Como uma pessoa que tem foco, que está no caminho certo. E nem sempre é assim, é preciso tomar cuidado, né? E eu acho que também a questão das redes sociais, como a gente estava falando, se preservar na medida do possível, praticar, como eu costumo brincar, o unfollow terapêutico, deixar de seguir alguns perfis, caso você sinta que está se comparando e está se rebaixando muito, né, vendo isso, seguir perfis que você sinta que te gera um acolhimento, aí, uma aceitação corporal, sabe? Eu acho que são alguns pontos aí para a gente começar a melhorar essas relações. Conversei com Bruna Tosi, psicóloga especialista em transtornos alimentares. Bruna, muito obrigado pela sua participação aqui no Bora MS. Uma ótima tarde para você, tá bom? Obrigada, igualmente. Até mais. Tá aí informação falando de saúde e de alimentação para você que nos acompanha.